Senhor presidente, deputado Estou Manuel marcando Duca, aqui os 15 minutos, deputado. Manuel Duca da Silveira, senhores deputados e deputadas. Eu apresentei um requerimento em junho de 2012, aqui aos senhores deputados, requerimento este que demorou muito tempo para ser apreciado, porque a intenção da grande maioria dos deputados era de não aprovar essa matéria. O que é que eu pedi aos deputados do Ceará e às deputadas? Requer do Tribunal de Contas dos municípios relação dos processos pertinentes às contas de governo e de gestão dos municípios. E eu estabeleci, nesse requerimento, que a data limite era o ano de 2000 para cá. Ou seja, nós termos a convicção de que o tribunal, através da grande maioria dos seus conselheiros, guardava sob suas regiões glúteas ou trancado em gavetas processos de gestores, de prefeitos dos municípios do Ceará, já comparecer pela desaprovação de suas contas. E tanto tínhamos essa convicção, que o comportamento de alguns daquela corte foi de procurar a presidência do Poder Legislativo, de falar com alguns deputados para não aprovar o requerimento. E eu disse certa vez, numa reunião com o presidente à época, que a Assembleia ia trocar, obviamente, a sua boa imagem e absorver a rejeição do nosso requerimento, deputado Fernando Hugo, para agradar o Tribunal de Contas dos municípios. Como de fato fez. Esse requerimento de número 639, 2012, foi rejeitado pelos senhores deputados no dia 21 de junho. Ele foi apresentado em 13 de março, abril, maio e junho. Somente em junho, esse requerimento foi apreciado e rejeitado pela maioria dos deputados, negando um direito à sociedade de saber quais os processos que não foram julgados e quais os conselheiros, deputado Eli, que não julgaram. Votou favorável, deputado Eli, e alguns outros que eu não me recordo quem. Bom, o deputado Tim Gomes apresentou uma emenda tratando da prescrição de processos do Tribunal de Contas, processos de prefeitos. E nesse projeto do deputado Tim Gomes, eu, deputado Eli e alguns outros deputados, nos manifestamos contra, inclusive o deputado Ivo Gomes, que estava aqui, manifestou a mim que votava contra o requerimento, porque aquilo para ele não era uma matéria saudável, e o deputado Tim modificou o seu projeto de emenda constitucional e colocou nessa emenda, que é a emenda 76, estabeleceu que o expediente da prescrição obedeceriam à legislação em vigor. Obviamente, deputado Fernando Hugo, a legislação federal. Porque tratar de prescrição, somente a União tem competência reservada, legal. Nós não podemos aqui tratar de prescrição. O deputado estadual, o vereador, Tribunal de Contas, que é um órgão, não é poder, é um órgão independente, autônomo, mas é um órgão auxiliar desse poder, também não pode tratar de prescrição, porque isso é matéria do Congresso Nacional. Ontem,
lendo o Diário Oficial, ontem, lendo o Diário Oficial, já peguei, deputado Antônio Carlos, a minuta do que foi aprovado pelo Pleno do Tribunal de Contas, estabelecendo os mecanismos de prescrição de contas de gestão em 5 anos. Ou seja, o expediente da prescrição de processos, na sua grande maioria, 99,99%, portanto, esmagadora maioria percentual, tem como causador da prescrição o julgador, aquele que julga o processo. A prescrição nunca acontece por conta do réu. A prescrição é por pura omissão do julgador. Portanto, quando eu requisitei em 2012 os processos que não haviam sido julgados de 2000 até a presente data, é porque eu já sabia que tinha conselheiros do Tribunal de Contas que guardavam em suas gavetas ou debaixo de suas regiões glúteas processos que esses conselheiros não tinham interesse em julgar por apadrinhamento. Não julga por apadrinhamento, por pedidos e, obviamente, por conveniência do julgador. A prescrição, que é matéria de ordem federal, de ordem nacional da União, não pode ser tratada nem pelo Poder Legislativo Estadual e nem pode, muito menos, ser tratado por um órgão, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios. E nessa minuta, a matéria, se for encaminhada para cá, o que deverá ser, eu tenho a impressão que os conselheiros consideram nós, legisladores, a escória dos poderes legislativos do Brasil afora. Porque eu não acredito que os conselheiros queiram que nós aprovemos o que eles estão pedindo nessa mensagem que será encaminhada para o nosso legislativo. Eles simplesmente, deputado Antônio Carlos, o poder, o órgão, Tribunal de Contas, eles querem simplesmente que o próprio regimento, como é dito aqui na matéria, o regimento interno deve disciplinar a sistemática de reconhecimento da prescrição. Vejam bem, olha o que é que o Tribunal de Contas do município quer. Que o regimento interno, que nem sequer é votado por este Poder Legislativo, os conselheiros querem que o regimento discipline a sistemática da prescrição. Isso é brincar, subestimar a inteligência de quem faz o Poder Legislativo. Eu estou fazendo essa advertência aqui aos senhores e às senhoras, porque nós não podemos aprovar essa matéria como será encaminhada e que já está no Diário Oficial do dia 24 de maio, Diário Oficial do dia 24 de maio, que já está na rede social, já está na internet. Senhores e senhoras, é inaceitável, e eu disse isso ao senhor deputado Tim Gomes, que é o autor da emenda, que a emenda é genérica, nem fede nem cheira, não tem. Mas o tribunal, através desta regulamentação, para colocar na sua lei orgânica, o Tribunal de Contas quer que nós legislemos, deputado, possível, me permita, com a mesma força da União, dando ao tribunal a condição, inclusive, de abolir as decisões punitivas. Olhe bem,
quando se fala em matéria punitiva, é matéria penal. Ela não pode ser tratada nem por aquele tribunal e nem pelo Poder Legislativo. Quando o deputado Tim Gomes, na própria emenda, quis fazer modificações que também eram inconstitucionais, quando você apresenta alguma emenda que diz que nós vamos obedecer à legislação federal em vigor, isso está consolidado, é de acordo com a legislação federal em vigor. O que não pode é o tribunal se arvorar de Congresso Nacional, pedindo aqui que nós façamos modificações na lei orgânica, estabelecendo, inclusive, como eu faço aqui, que a prescrição punitiva em resolução não pode ser, de maneira nenhuma, tratada por esta casa, porque é matéria penal. Então, o que está vindo de lá, deputada Miriam Sobreira, é que é o problema. Aprovar uma emenda aqui, dizendo que a prescrição, ela terá obediência à legislação federal em vigor, não tem nenhuma característica que nós fomos aqui, de maneira nenhuma, patrocinadores do que vem de lá para cá. O que nós temos que fazer, e aí eu disse ao deputado Tim Gomes, o que nós tínhamos que legislar era estabelecer que os senhores julgadores têm a obrigação de julgar o processo dentro de 5 anos. O que o julgador tem que fazer não é se preocupar em prescrição. O julgador tem que se preocupar em julgar e não deixar que haja o expediente da prescrição. Deputado Heitor, agora, eu queria fazer só uma pergunta a Vossa Excelência. É bem verdade também, deputada Miriam, que um prefeito, um gestor, não pode ficar 20 anos, 30 anos, sob a ameaça de um processo no tribunal. Tem que ser julgado. Por isso que na época, no momento em que o deputado Tim Gomes apresentou a emenda, eu digo, olha, como existe a prescrição em 5 anos em esfera federal, nacional, obviamente, razoável que os processos do tribunal também tenham prazo para julgamento, mas que os senhores julgadores não deixem que a prescrição ocorra, porque a prescrição aí é de ofício. A prescrição é por pura desídia do julgador, por omissão do julgador. E isso nós não podemos legitimar aqui na Assembleia Legislativa. Até porque, deputado Heitor, só para ajudar, se a matéria aqui passar, certamente, entrarei com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é como ela vai se configurar. Portanto, agradeço aos deputados que me apartearam, peço desculpa pela continuidade de estar aqui na tribuna, além do tempo regimental. Obrigado.